quem não conseguir, quem for acessando, né? Uhum. Agora tá gravando. Bom, então, Kellen, seja muito bem-vinda. Dani, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Minas On. A Kellen já esteve, então, presente em outro evento, né? Mas, para quem está acessando a gravação via YouTube, o Minas On é um projeto do Minas de Propósito, em que a gente sempre traz uma profissional que ela é referência, que ela é especialista em alguma área, para compartilhar conteúdo de valor com a nossa comunidade. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Grazi, sou host desse projeto, falo de Florianópolis, e é um prazer estar recebendo vocês hoje. E no nosso evento, pós-feriadinho, vamos receber a Dani Seiti. A Dani, ela é comunicadora, empreendedora, astróloga, terapeuta, professora e palestrante. Ela é formada em Relações Públicas pela Unicinos, mestra e doutora em Comunicação Social pela PUC, e hoje se dedica à criação de programas de atendimento terapêutico com um método próprio e personalizado, onde ela aplica os conhecimentos acumulados e as experiências da própria jornada para ajudar mulheres no desenvolvimento humano, no autoconhecimento e cuidado com a saúde mental. E aí eu deixo aqui alguns lembretes antes de passar a palavra para a Dani. Kellen, caso você tenha vontade de compartilhar esse evento com alguma outra amiga, alguma colega de trabalho, algum familiar que não se inscreveu no evento, mas que você sentiu que poderia estar participando hoje, é só copiar o link que está na chamada e compartilhar com mais pessoas. Oi, Mônica, boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Também, tudo ótimo. Atrasei um pouquinho aqui que eu não achava o link. Ah, mas que bom que acessou. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu estava compartilhando, Mônica, que se você quiser convidar mais pessoas, né, se sentiu que tem alguma colega, algum familiar, alguma amiga que seria legal estar participando com a gente, é só copiar o link da chamada de vídeo e encaminhar para essa pessoa acessar, não tem problema nenhum. Ah, legal, vou copiar sim. Espera aí, só um minuto. Eu vou até colar aqui, para ser mais fácil no chat, às vezes facilita para compartilhar. Oi, Mi, boa noite. Ele está acessando também. E se vocês quiserem compartilhar nas mídias sociais de vocês, Mi, Chloe. Hello. Estou alimentando minha filha enquanto eu ouço vocês, tá? Mas eu tô aqui. Fica tranquila. Né? Se vocês sentirem vontade de compartilhar nas mídias sociais, lembrem de marcar a Dani, o Insta do Minas também, que a gente vai adorar compartilhar depois. Quem se sentir à vontade, abra a câmera, interaja, né? Manda mensagem aqui no chat, a gente vai estar de olho. E se vocês tiverem dúvidas ou quiserem compartilhar alguma experiência que possa agregar o nosso evento, a gente vai pedir para fazerem isso no final da apresentação, que aí a gente vai abrir um espaço para discussão, um espaço seguro, né, que é a comunidade e o evento do Minas. Tá certo? Dani, fica super à vontade, que agora é contigo. Então, vamos lá, sejam todas muito bem-vindas. Vou compartilhar aqui a minha tela. Preparei uma apresentação, espero que seja rápida, porque eu tenho tanta coisa para falar. E foi feito tudo com muito carinho, e eu, de verdade, espero que toque vocês e que a gente possa, no final, fazer uma conversa bacana e levar aí alguns ensinamentos para a vida. Vamos ver se vocês enxergam a minha tela aí. Estamos vendo. Tá perfeito. Tudo certinho? Então, vamos lá. Então, vamos dar início aqui ao nosso encontro, né, para falar um pouquinho sobre saúde mental e bem-estar energético. Eu quero me apresentar. Deixa eu só trocar aqui. Como a Grazi já falou, já deu quase todo o meu currículo aí, eu me divido, neste momento, entre uma cientista
em função da minha formação acadêmica, né, uma pessoa que gosta de dados, que gosta de conceitos, que trabalha com hipóteses, e a minha metade cientista e a outra minha metade, que eu chamo de metade bruxa, que vem da astrologia, né, das terapias. Eu sou reikiana de formação, sou Theta Healer, e tenho outras tantas formações nessa área energética que me ajudam a manter um pouco mais de estrutura e emocional, principalmente, e nesse momento, né, em que a gente está aí de grandes transformações e de grande agitação social, né? Então, eu me coloco como uma estudiosa das conexões entre a consciência, o autoconhecimento e o desenvolvimento humano, sempre buscando o bem-estar e a saúde mental como um todo. Atualmente, eu trabalho ainda na CLT, eu gosto de dizer que eu orbito entre a CLT e o empreendedorismo, mas nenhuma das duas coisas se excluem, elas acabam se completando em alguns momentos, eu acabo interagindo com as duas questões em acho que 24 horas do meu dia, então a minha história, a minha narrativa, ela vai girar também em torno dessa órbita da minha própria história. E eu quero começar fazendo um convite ao invisível. Eu trouxe aqui um oráculo que chama Oráculo das Intenções, e eu quero intencionar com vocês, ou melhor, nós vamos intencionar o propósito desse nosso encontro aqui, para dar uma direção, então, para a nossa conversa. Eu vou pedir que vocês só respirem fundo e se conectem com vocês mesmas, para que a gente possa, então, trazer a intenção, fazer esse convite para o invisível e trazer ele para próximo da gente. Então, eu trouxe a carta do amor. Esta carta remete ao mais nobre dos sentimentos. O amor é saudação do universo diante da criação. O momento é de suavizar o coração, vivenciar o amor em todos os sentidos. Então, essa é a nossa intenção. Como falei no começo, eu trouxe essa apresentação ela foi preparada com muito carinho, com muito amor, para que a gente possa fazer o melhor compartilhamento, e acho que o Invisível só confirmou esse movimento. Então, vou seguir aqui para que a gente possa iniciar. Então, por que a gente está falando tanto de saúde mental nos dias de hoje? Volta e meia a gente encontra ou algum texto, ou alguma reportagem, ou alguém falando que tem dos seus problemas de saúde mental, e isso tudo é porque cada vez mais pessoas chegam no seu limite. E o limite, ele não é só o cansaço, ele é toda a pressão que a gente recebe em função das atividades que a gente acumula, das coisas que a gente não consegue fazer, das prioridades que eventualmente a gente não consegue assumir, enfim, são vários fatores. É claro, deixa eu subir um aqui. É claro que, principalmente, os dados oficiais mostram que no trabalho é onde a gente tem o maior índice de crises, né, emocionais ou crises de saúde mental. E o Brasil, por si só, ele já vive uma crise silenciosa de saúde mental, porque as pessoas, muitas vezes, não conseguem falar sobre o assunto, ou não conseguem procurar ajuda adequada para tratar isso. Em 2025, foram mais de 500 mil licenças concedidas por ansiedade, depressão e burnout. Esses dados são do próprio Ministério da Previdência Social, e eu quis trazer para cá porque são dados oficiais, e é a partir deles que a gente entende um pouco mais do momento que a gente está vivendo. E para as mulheres, esse problema é muito maior. Dentro dessa pesquisa, dentro desse relatório do Ministério, foi detectado que 64% dos afastamentos do trabalho são de mulheres, principalmente entre 35 e 49 anos, que é a fase da vida onde a gente sente muito todo o acúmulo de outros fatores além do trabalho
com uma dupla ou a tripla jornada, às vezes um salário menor, a própria sobrecarga emocional de estar cuidando de tantas coisas e de tantas pessoas, de tantas tarefas ao mesmo tempo. Então, para a mulher, o peso é muito maior e a saúde mental, então, ela fica muito mais prejudicada em relação aos homens. E a minha história, ela conversa com esses dados. E é dessa minha experiência que nasce o tema do evento de hoje. Então, daqui para frente, eu vou contar um pouquinho das minhas vivências, porque a nossa história nunca pode ser, aprendi isso, né, que a nossa história nunca pode ser desconectada de todo o resto, de todo o movimento que o mundo passa, né? Então, assim, nada do que eu fiz ou deixei de fazer merece ser excluído da minha história. Ela precisa ser integrada. Então, esse é mais um momento de integração da minha história que eu quero compartilhar, para eu poder compartilhar com vocês e, quem sabe, que vocês se sintam inspiradas a olhar um pouquinho para algumas questões. Em 2023, em dezembro de 2023, eu tive um burnout. Não me afastei, mas ele foi diagnosticado como um burnout. Eu estava num momento em que eu estava terminando a minha tese de doutorado, eu já tinha passado todo o doutorado na pandemia, então teve todo o estresse da pandemia, tudo que movimentou ali naquele período, e em dezembro de 2023 eu tive esse burnout e precisei procurar ajuda. Então, o que eu trago aqui é um pouco da história que eu vivi nesse período de 2 anos e que mudou muito a minha vida, onde eu consegui integrar muito dos meus aprendizados anteriores a isso, inclusive, e consegui reorganizar a minha vida sem o afastamento, mas também, porque eu vivi muitos momentos de caos e momentos em que eu achei que não fosse conseguir, mas juntando as coisas concretas e o invisível que eu aprendi a trabalhar, eu consegui sair desse movimento. Então, o que eu aprendi durante todo esse tempo? Eu estava cansada de viver exausta. Parece redundante, mas é isso. Eu estava realmente cansada de viver exausta. Eu vivia correndo atrás de alguma coisa que eu nem sabia o que era. E precisei tomar uma decisão e entendi que essa decisão de mudar de rota, de mudar de caminho, era só minha. Porque tudo começa dentro. Nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de terapia vai fazer qualquer tipo de efeito prático ou concreto se a decisão não vier de dentro da gente. Tudo começa pela nossa decisão. E aí, então, naquele momento, eu busquei a terapia clínica. Por que eu busquei a terapia clínica? Porque eu não estava encontrando nenhuma saída para sair desse cansaço, né? Nenhum caminho para sair desse cansaço. E aqui eu já tive que superar o meu primeiro obstáculo, que foi o ranço que eu tinha com a terapia clínica. Isso por conta de algumas histórias pregressas. Eu tinha alguns traumas em relação à terapia clínica, mas eu não estava encontrando nenhuma outra saída, e aí resolvi me entregar para esse processo. Tanto que a primeira vez que eu sentei na cadeira da psicóloga, eu chorei e disse, eu preciso de ajuda. Então, a minha decisão, ela foi pela segunda vez ali, na cadeira da psicóloga, dizendo, estou aqui porque preciso de ajuda. E esse foi o meu primeiro movimento. Depois disso, durante o processo de terapia, que durou esses 2 anos, de forma mais intensa, eu entendi que eu precisava trazer consciência para os meus problemas, trazer consciência para as minhas escolhas, trazer consciência para a minha vida. Então, a terapia, ela me trouxe essa consciência, me ajudou a organizar o que estava dentro de mim. Eu já vinha de alguns processos terapêuticos de autoconhecimento, mas estava tudo tão bagunçado que eu não conseguia nem olhar para esse monte de ferramenta, para essa caixinha que eu tinha, e organizar isso de uma forma que jogasse luz em toda aquela sombra que eu estava vivendo. E aí tem aquela frase clássica de Jung,
até que você torne o inconsciente consciente, ele irá dirigir a sua vida e você chamará isso de destino. Isso é uma verdade pura e crua. A gente vive mais no inconsciente do que no consciente. E olhar para trazer luz, trazer essa consciência para a nossa vida, faz toda a diferença em qualquer escolha, qualquer caminho que a gente resolver seguir. A partir, então, da decisão tomada, da consciência que eu fui adquirindo no processo, a constância foi me acompanhando, porque nem tudo na vida a gente resolve de primeira, né? Ou, aliás, quase nada na vida a gente resolve de primeira. A gente precisa ter constância a partir da decisão. Então, essa constância me permitiu avançar degrau por degrau para o melhor nível que eu entendo que eu tenho hoje de saúde integral. Então, o que foi essa constância? Todas as semanas estar lá no consultório terapêutico, conversar com alguém que me acolhesse, né? Porque a profissional eu escolhi uma profissional que pudesse me acolher em alguns momentos, com quem eu pudesse trocar, inclusive, sobre as coisas que estavam no invisível, estavam realmente dentro de mim, e eu não podia expressar isso para qualquer pessoa. Eu me permiti ir além daquela conversa, eu me permiti fazer trabalhos de regressão terapêutica com ela, eu me permiti entrar nessa caverna de sombras e olhar para essas sombras. Porque muitas vezes, quando a gente está num período de saúde mental mais debilitado, digamos, quando a nossa mente está trabalhando demais, quando a gente está sentindo esse cansaço que vai além do nosso corpo físico, a gente não pensa direito, a gente, às vezes, até se esconde, porque tem muitas coisas que a gente precisa olhar para poder avançar. Se a gente não sair da mente, a gente não alcança os melhores resultados. Se a gente não liberar os pensamentos, a gente não alcança os melhores resultados. Então, essa constância, esse entrar e sair da minha caverna várias vezes e sentir todo o processo me permitiu avançar com muito mais rapidez do que normalmente as terapias nos levam, né? E eu agreguei muito mesmo durante a análise clínica, eu usei outras formas outras terapias alternativas. Eu, como reikiana, usei o reiki, o auto-reiki em mim. Eu fiz alguns trabalhos também de constelação familiar com outros profissionais, participei de vivências com outras mulheres. Então, procurei grupos onde eu pudesse me sentir acolhida e pudesse exercitar as mudanças que eu estava sentindo dentro. Porque a terapia, ela também faz isso, também fez isso comigo. Ela mudou, me fez olhar para algumas questões internas e mudar essas questões internas. Então, a constância me levou justamente para o meu caminho, para o caminho de volta para mim mesmo. E esse caminho de volta para nós mesmos começa pelo reconhecimento do que sentimos, de quem somos e do que precisamos. Esse foi o caminho que eu percorri, semana após semana, dia após dia, sentindo tudo aquilo que estava vindo de dentro de mim e que precisava ser colocado para fora para que eu pudesse me reencontrar num novo lugar. E aí, a vida é assim, né? Da constância à consistência, da consistência à sustentação, da sustentação à manutenção. Ai, desculpa, gente. A vida é isso, né? A gente só se torna consistente se a gente tiver constância. E a gente só sustenta as nossas decisões, sustenta as nossas escolhas, se a gente for consistente. E a partir daí,
a gente consegue manter os novos objetivos de uma forma mais estruturada. Aí, o que aconteceu? Com esse processo, eu me mudei da mente para o coração e encontrei meu lugar seguro, que eu chamo de viver no presente. O que é eu me mudar da mente para o coração? Eu passei a pensar menos e a sentir mais. Acho que a gente tem vivido um período em que a gente nega o que a gente sente em muitos momentos. E o sentir, é no sentir que mora as respostas. Muitas das respostas moram no sentir. E eu só consigo sentir as coisas, cada uma de nós só consegue sentir as coisas se a gente estiver presente. Se a gente estiver prestando atenção no que a gente está fazendo, no caminho que a gente está traçando, seja no atravessar a rua, seja no contemplar a natureza, a gente só consegue sentir nesses momentos. Aquilo que chamamos de futuro existe apenas como um pensamento na tua cabeça. Então, o pensamento, ele nos coloca sempre em outros tempos, às vezes no passado, às vezes no futuro, e o passado a gente não muda mais. A gente não tem mais como transformar nada do que a gente viveu. O futuro só nos causa ansiedade, porque a gente também não sabe o que vai acontecer lá na frente. O único momento que a gente pode viver de verdade é o presente. O único tempo que existe de verdade é o presente. É aqui e agora. Que é aqui e agora que a gente planta para poder colher lá na frente. Então, é na presença, é no momento presente que o invisível embarca comigo, todos os dias. Então, quanto mais presente eu estou, mais sinais do universo eu recebo. Mais eu percebo os movimentos ao meu redor, mais eu consigo tomar decisões alinhadas com uma nova forma de viver. Então, para a gente sair da saúde, do mental pesado, desse peso na mente, desse peso na vida, desse sentimento de cansaço, a gente precisa olhar mais para o presente, encontrar 1 minuto, 15 segundos, o tempo que for, para que a gente possa se conectar com esse momento de hoje e vivê-lo da melhor forma possível. Então, assim, o que está realmente aqui e agora que eu posso sentir ou apreciar? Essa pergunta é um mantra que eu gosto de ter quando a minha mente começa a entrar em turbulência por todos os afazeres. Afinal, todas nós temos os nossos afazeres, todas nós temos as nossas tarefas, todas nós estamos correndo por algum motivo. A gente não sai do mesmo ponto de partida, mas a gente vai se encontrando pelo caminho. E às vezes até a gente nem se reconhece, mas é importante. 15 segundos. O que realmente está aqui e agora ao meu alcance que eu posso sentir ou apreciar? Se for olhar pela janela e ver uma borboleta passando, se for um passarinho, ouvir um passarinho cantando por 2 segundos, é isso. Isso já te coloca em presença. Então, o invisível é isso. O invisível está no sentir. E aí a gente passa a olhar mais para o nosso corpo. E eu faço a pergunta: o que o seu corpo sente agora? O que seu corpo está sentindo agora, nesse momento? Então, prestar atenção no que o corpo da gente mostra. Às vezes é um arrepio ao ouvir uma música. Às vezes é uma sensação de alegria porque viu uma criança brincando. Às vezes é simplesmente abrir os braços, como essa imagem nos mostra, abrir os braços e sentir o vento tocar. Então, como o corpo se manifesta nesses momentos em que a gente se abre para o sentir. Isso alivia o peso da mente também. E não é tempo, gente, é espaço. Sentir não é tempo, sentir é espaço, é dar espaço para o corpo se manifestar. Então, mais uma perguntinha para a gente refletir.
Eu gosto muito dessa questão sobre o medo e a fé. E eu digo que eles têm o mesmo princípio ativo. Acreditar em algo que a gente não pode ver. Seja o medo, seja a fé. O medo, ele nos leva, obviamente, por um lugar mais escuro. Se eu tenho muito medo, eu retraio o meu corpo. Mas se eu tenho fé, se eu olho com fé, o meu corpo se expande. Então, o invisível, ele atua nos dois extremos, no medo e na fé. E aí vem mais uma pergunta: qual é a sua escolha? Viver no medo, vibrar no medo ou vibrar na fé? As coisas, elas não acontecem do dia para a noite. Tudo tem o seu tempo para desenrolar. Então, se a gente for procurar um caminho, ou como essa imagem nos mostra, se a gente for atravessar um precipício e pensar no medo de cair, a gente vai cair. Mas se a gente atravessar esse mesmo precipício com a fé de que vai chegar do outro lado, a gente vai chegar do outro lado. E não é sobre o tempo. O tempo que leva é o tempo que precisa, que o processo precisa acontecer. É o tempo que o corpo vai entender que ele está se sustentando para chegar onde ele quer. Então, quando a gente escolhe o medo ou a fé, basta olhar o que o corpo responde. Se vocês pensarem em algo do qual vocês têm medo, percebam como o corpo reage nesse medo. Percebam quais são os sinais que ele entrega quando a gente está no escuro, quando vocês entram em um lugar escuro. O corpo manda alguns sinais e provavelmente ele vai retrair. E se a gente toma um sol aí fora, a gente parece que enche os pulmões de ar com mais vibração, com mais alegria, e aí a gente entende que essa fé pode nos levar mais adiante. Durante o meu período, durante a minha história toda de superação do burnout, eu vivi entre o medo e a fé como um eletrocardiograma. Eu tinha momentos de alto pico de fé e tinha outros momentos em que eu mergulhava no medo. E a vida também é isso, né? Porque linha parada é morte. Vida é movimento e o próprio eletrocardiograma faz isso, mostra isso pra gente. Se tiver aquela setinha se mexendo, é porque a gente está vivo. Uma outra questão importante aqui é de dizer que o invisível não é místico. Não é porque eu tirei uma cartinha de um oráculo aqui que isso é místico. Não. Eu só abri a porta para que o invisível se manifestasse com a gente aqui e participasse da nossa intenção desse encontro. Então, o invisível, ele é o desconhecido, ele é o imponderável e, às vezes, até o impossível que nos atravessa em alguma situação. Então, o invisível está presente na nossa vida. O invisível existe e ele não é místico. O invisível também é energia. Toda energia que circula dentro do nosso corpo, ao nosso redor, tudo isso vibra com a gente. Então, apesar da gente não poder tocar o que acontece na nossa volta, a gente sente. E é o corpo que manifesta isso. Então, para mim, o invisível é uma caixa de ferramentas para o bem-estar energético. Convidando o invisível, seja na fé, na espiritualidade, na escrita diária, na escrita terapêutica, seja na respiração, tudo o que envolve o invisível é energético, trabalha também pelo nosso bem-estar energético. Então, independentemente da forma como a gente se conecta com esse invisível, ou que a gente convida esse invisível para se manifestar com a gente, ele é uma caixa de ferramentas. O reiki que eu aplico em mim ou nas minhas clientes, ele é um invisível energético. Então, todas as coisas que acontecem fora daquilo que a gente toca, trabalha também pela gente. Então, não podemos desprezar esse movimento energético. E aí,
eu quero responder. Eu deixei uma pergunta mesmo, né, no título desse encontro, porque existe um ponto de encontro entre o invisível e o concreto para a gente poder encontrar esse equilíbrio e nos estruturarmos de forma mais tranquila ou menos pesada, menos caótica o nosso emocional. Então, esse encontro do concreto e do invisível, para que a gente possa olhar com mais carinho para a nossa saúde mental, é o corpo físico. Toda cura, todo sentimento passa pelo corpo. Tudo que a gente puder sentir é a manifestação do invisível. Como eu falei, o arrepio, a sensação de alegria, de leveza, de coragem, de fé, de medo, tudo isso passa pelo corpo. Então, e para a gente perceber isso, a gente precisa estar presente. E a gente alcança melhores resultados quando o corpo, a mente e o espírito trabalham juntos. Por isso é importante que a gente consiga unir seja que tipo de processo a gente estiver vivendo, a gente olhar um pouquinho para cada corpo desses, porque é um corpo mental, um corpo físico, um corpo mental e um corpo espiritual que estão trabalhando juntos. E a forma como cada um chega nesses resultados é muito individual. As pessoas cada uma tem as suas tarefas, os seus problemas, o seu entorno, o seu ambiente. Mas quando a gente consegue unir corpo, mente e espírito trabalhando juntos, a gente vai aos pouquinhos, cada um no seu tempo, encontrar as melhores soluções. Então, independentemente do problema, as coisas passam. O que fica é a forma como a gente atravessa. Então, quando a gente escolhe atravessar de uma forma muito amorosa, e aqui eu vou trazer a nossa intenção de novo, de uma forma amorosa, a partir da decisão que a gente toma, da consciência que a gente vai adquirindo, da consistência, a gente vai atravessar, vai vendo que o caminho ele vai ficando mais leve. A gente vai aprendendo a caminhar, a gente vai aprendendo a estabilizar as questões que nos incomodam. Então, em qualquer situação que a gente tiver, alimentar o círculo virtuoso, decisão, consciência e constância, vai nos trazer resultados muito simples, mas muito eficientes. Quando a gente começa a observar como a vida responde à nossa nova forma de nos entendermos, de nos reencontrarmos, a gente tem menos autocobrança e até a cobrança das outras pessoas, a gente tem mais autoescuta, a gente se escuta melhor e passa a escutar o outro melhor também, e a gente, então, alcança um estado de mais presença. Isso tudo vai melhorando com o tempo. A gente vai entendendo que isso vai evoluindo. A gente não pode parar no meio do caminho e voltar, porque a tentação de voltar para o lugar onde a gente estava é sempre muito grande. Porque a saúde mental, a gente está cansado, a gente está exausta, mas a gente conhece aquele mundinho ali, e a gente vai acabar voltando para aquele movimento. Então, exige um esforço, exige um entendimento da gente mesmo, exige essa luz sobre as sombras. Então, não dá para a gente desistir na primeira pedra que se atravessa no meio do caminho. E aí, inspirar-se na sabedoria da natureza, eu diria que é fundamental. Com ela, que é a nossa grande mãe, a gente aprende várias coisas. Primeiro é a respeitar o tempo. Tem tempo para plantar e tem tempo para colher. Quando eu decidi sair do meu estado de exaustão, eu sabia que não ia ser do dia para a noite.
eu sabia que eu ia enfrentar alguns percalços, não sabia quantos. E vi que muitos eram muito mais difíceis do que aquilo que eu estava imaginando. Mas é assim, quando a gente semeia, quando a gente coloca uma semente na terra, a gente não vai ali abrir o canteiro a todo momento para saber se ela está nascendo. A gente não sabe o que está acontecendo. Então, precisa dar tempo ao tempo, até o tempo de colher. Outra coisa que a gente aprende com a natureza é a valorizar a vulnerabilidade. A gente tem muito medo de se mostrar vulnerável. Olha o medo aí. Por quê? Porque a gente aprendeu que a vulnerabilidade é fraqueza, e na verdade ela não é uma fraqueza, ela é uma força. Quanto mais vulnerável a gente se coloca, é óbvio que a gente não vai fazer isso em todas as situações, mas quanto mais vulneráveis a gente se coloca, mais a gente entende que essa força, ela vem de dentro da gente, e ela está ali para nos mostrar que nem tudo que a gente planta nasce, nem tudo que nasce cresce, e nem tudo que cresce floresce ou dá frutos. Então, a gente está sempre, a gente planta querendo que a semente nasça, que a flor desabroche, que o fruto venha, mas tem algumas coisas, ou muitas coisas que acontecem pelo caminho. Então, a vulnerabilidade é sobre isso. É entender que tudo é processo e que as coisas não saem do jeito que a gente imagina, mas como elas têm que sair às vezes, né? Então, é a segunda lição. E a última é a sair do controle. A gente vai lidar com imprevistos e fenômenos incontroláveis o tempo inteiro. E quando a gente não quer olhar para a sombra que tem por trás desse controle, a gente vai voltar para o nosso estado de exaustão e de cansaço. A gente vai passar a olhar para as coisas dando errado o tempo inteiro, a gente não vai acreditar que aquilo ali pode mudar. E a natureza nos mostra que sim. Todas as noites o sol se põe, no outro dia ele vai nascer de novo. E sempre que chove, para. Então, esses fenômenos a gente não controla a hora que vai chover, a hora que vai dar sol. E a gente não controla a velocidade dos ventos. Mas a gente sabe que em algum momento eles vão cessar, quando eles forem muito fortes, e que eles vão nos trazer aquilo que precisa precisa chegar para a gente em forma de brisa. Então, o que eu queria deixar aqui para a gente pensar em saúde mental como algo que a gente pode transformar. Primeiro, cuidar daquilo que depende da gente. Então, cuide do que depende de você, o resto solta. A gente precisa aprender a soltar e a desapegar, inclusive de sentimentos. Não resista às mudanças, cultive a impermanência. A impermanência, ela faz parte da vida, né? O autoconhecimento é a porta aberta para o autocuidado. Quando a gente se conhece, a gente consegue se cuidar melhor. E a gente só vai conseguir cuidar do outro quando a gente estiver cuidando da gente mesmo. Esse também é um olhar, parece meio egoísta, mas não é. Basta lembrar da máscara de oxigênio que cai do avião. Primeiro, use a sua máscara, depois ajude o próximo. Então, isso vale para a vida como um ensinamento supremo. Primeiro, a gente se olha e depois tenta cuidar do outro a partir daquilo que a gente consegue entregar. E eu desejo que a sua saúde mental nunca seja o preço que você pague para manter vínculos, pessoas e lugares. E mais do que isso, mulheres se fortalecem com mulheres. Encontre o seu clã. Na verdade, não precisa ser um clã só, podem ser vários. Eu, por exemplo, encontrei este clã aqui, que é o clã das Minas. Tenho outros clãs por aí que me ajudaram durante esse período também, principalmente no último ano de 2025. E cada uma dentro do seu propósito. Eu tenho os meus clãs de mulheres e posso garantir para vocês que a gente precisa se dar as mãos. É só a gente que vai se fortalecer nos processos, principalmente da mudança
do nosso, não precisa nenhuma mudança de estilo de vida, mas uma mudança de cuidado com a gente mesmo, que começa pela saúde mental. Então, gente, para fechar essa minha fala, melhor, eu vou deixar esse fechamento lá para o fim, que eu quero ouvir vocês, e quero... Estou aqui aberta, né? Eu vou fechar essa etapa aí no final, vou deixar para o fim. Nossa, Dani, eu saí aqui com um caderninho de anotações aqui, de insights que geraram. Meu Deus, foi muito, muito potente tuas falas. Dentre várias coisas que me chamaram a atenção, eu acho que uma delas que mais reverberou é o quão nós, mulheres, eu sinto que a gente tem muita dificuldade de pedir ajuda, exatamente pelo fato da gente abraçar tantas coisas e ser tão múltiplas, né? Hoje de manhã, gurias, eu falei exatamente isso para uma amiga minha. Eu estava comentando com ela, meu Deus, de manhã eu já lavei roupa, eu fiz a comida, eu levei lixo, eu trabalhei, eu fiz não sei o que, respondi cliente. Eu falei assim, cara, isso é uma personalidade, é uma característica muito própria da mulher, né? A gente consegue fazer muitas coisas muito diferentes e num espaço de tempo muito curto. E como, exatamente por isso, a gente precisaria ser mais, aceitar mais essa ajuda externa, ou até falar mais sobre isso entre as mulheres também, né? Você comentou de pedir ajuda clínica, que é super necessário, e a gente tem que entender o quanto isso é importante, né, no momento, e ir atrás, mas que eu vejo que é uma coisa que a gente, graças a Deus, tem falado mais, e que bom que a gente está nesse espaço hoje falando sobre isso, né? Então, parabéns, muito bom. É isso aí, a gente precisa, a gente não pode negar o trabalho das clínicas, né, no geral, né, o trabalho clínico no geral. Eu sou um pouco contra remédio, por exemplo, né, mas tem casos que a gente precisa do remédio, né, que não é só a terapia energética que vai resolver, e a questão da psicologia clínica. Não é a gente tem muito aquela coisa de, vou conversar com a minha amiga e vamos nos resolver. Não, tem coisas que a gente não resolve. Quem resolve é o profissional. Não é o profissional que resolve, é o profissional que nos auxilia que a gente possa resolver os nossos problemas, né? Então... E até o olhar para si, né, Dani? Acho que quando tá falando ali da questão de escolher seu clã, de entender que quando a gente se escuta, quando a gente escuta outras mulheres também, a gente vê que a gente não está passando por esse processo sozinha. A Delu postou essa semana sobre isso, inclusive a respeito do quanto por mais que a gente fale com um homem, por mais que a gente tenha amigos homens, parceiros que nos acolheriam, ele não tem essa dimensão, né? E hoje mesmo ainda uma fotógrafa amiga minha falou assim, fui falar com a fulana para a gente fazer o ensaio de gestante da minha segunda gestação, no dia 1º de maio, que é feriado, e aí a maquiadora disse assim, eu não trabalho no feriado de jeito nenhum, então não vou estar atendendo. E aí a gente entrou um pouco no mérito, não de, tipo, não conseguir, não de não trabalhar, não deixar de trabalhar, um limite que ela impõe que é válido, mas enquanto empreendedora, muitas vezes a gente acaba fazendo uma negociação, faz um feriado para uma coisa, depois tu tira um outro dia para descansar também. E eu acho que isso é um pouco, às vezes, desse enrijecimento. A gente se enrijeceu tanto para caber num lugar que não era para caber, que depois a gente vira rígido do outro lado. A gente não abre mais nenhuma flexibilização, porque a gente quer nunca mais voltar para esse lugar de rigidez. Sendo que a vida, ela é cíclica, e as coisas não são tão lineares assim, né? Então, eu acho que esse também é um convite que, às vezes, a gente tem que olhar para entender que são momentos da vida. Essa semana mesmo fui fazer exames e aí apontou lá que tá com ferro baixo, B12 baixa, e às vezes nem tudo é só emocional, mental. Às vezes é uma falta de proteína, é uma falta de vitamina D, é uma falta de sol, né? Então, como é importante o que tu falou, a gente buscar acolhimento, a gente buscar ajuda de quem realmente tem experiência, mas também fazer a nossa parte, né? O eletrocardiograma mostrou lá que algumas coisas não estavam sendo feitas também. Então, o que isso nos obriga e nos convida
a fazer mais uma coisa, né? Só que para a mulher que faz tanta coisa, às vezes parece tipo, tem mais uma coisa que estão me cobrando aqui, o exame está me cobrando, o diagnóstico está me cobrando, né? E então nessas horas a gente vai ter que escolher prioridades. O que que a gente vai mudar para que a gente não viva mais do jeito que a gente está vivendo, mas ao mesmo tempo a gente vai às vezes ter que precisar de mais de uma ajuda. Então, como a Grace falou, se é difícil pedir uma ajuda, imagina às vezes tu te vê numa rede onde tu tem terapeuta, tu tem a terapeuta holística, tu tem a academia, tu tem a alimentação, e aí, tipo, parece um mundo de coisas que tu não vai dar conta mesmo. Então, são mudanças devagar que não acontecem da noite para o dia, quando tu falou lá da plantação. Às vezes a gente quer plantar agora e colher amanhã. Não vai ter que deixar a terra ali, pegar sol, pegar chuva, e a gente ir digerindo e aprendendo as coisas no meio do caminho. Mas muito bom, adorei. Amo essa parte que a gente se conecta também e entende que juntas a gente é muito mais forte. Fala, Belu. Olá, eu queria destacar uma questão bem interessante aí que a Dani trouxe, que é sobre consciência, né? Essa semana mesmo eu estava refletindo, né, sobre... eu tenho cargo de liderança, né, onde eu trabalho hoje, e eu estava refletindo sobre isso, né, sobre o ser líder, sobre os desafios de ser líder e tal, né, e no que eu acredito enquanto líder, né. E aí eu cheguei à conclusão de que eu acredito que o líder, né, a líder, o bom líder, ele não é aquele que cria ruídos, ele é aquele que cria consciência. E aí eu caí aqui nesse encontro justamente falando sobre a consciência, né. Então, isso me tocou aí num lugar de reflexão dessa semana, inclusive, né, sobre essa questão da consciência, e a palavra que eu escolhi para mim esse ano foi autoconhecimento, a Miriam sabe. Então, eu acho que a consciência, ela é fundamental em todos os processos, e vem muito disso que a Miriam trouxe também, né, da gente ter consciência da nossa rigidez ou da nossa flexibilidade, de saber que a vida é cíclica, de saber que não existe certo e errado, que nada vai ser para sempre do mesmo jeito, porque nós somos pessoas que nos transformamos também, né? Então, acho que olhar para a saúde mental como um todo é sim nós nos darmos as mãos, é nós nos olharmos com consciência, cuidado e carinho, né? Eu também estou nesse processo. Eu sempre fui muito de olhar para o outro e não olhar para mim, né? Então, por isso estou também me permitindo participar desse encontro, e porque tudo que é relacionado à saúde mental, eu sou apaixonada e estou lá me enfiando sempre. Então, nossa, Dani, obrigada, foi bem bacana, assim, tudo que tu trouxeste. Eu acredito e percebo isso na minha vida. A consciência, ela coloca a gente num lugar de mais equilíbrio para tomada de decisão. Quanto mais consciente a gente estiver, melhores decisões a gente toma. Quanto mais presente e quanto mais consciente a gente estiver, mais presente a gente também consegue ficar. Então, para mim, tudo gira em torno dessa consciência, assim. Mesmo quando eu estava construindo essa apresentação, eu disse, olha que círculo virtuoso bonito que tem aqui, né? Que é uma decisão, consciência e consistência para tudo que a gente quiser fazer na vida. Né? E esse lugar de consciência nos coloca em melhores tomadas de decisão, assim. Eu acredito muito nisso. Legal. Regina e Mônica, vocês gostariam de compartilhar alguma coisa, perguntar? Aproveitem esse momento. Eu mandei ali no chat, gurias, uma pesquisa de satisfação. Ela é super rápida de responder, mas se você, quem puder contribuir com a gente, é bem importante para a gente entender se os conteúdos estão sendo relevantes, o que mais vocês gostariam de... Sou eu aqui. Oi, Mônica. Oi, está me ouvindo agora? Oi, Mônica. Eu gostaria de...
Sim, agora sim. Aham, estamos te ouvindo. Pode falar, estamos te ouvindo. Estão me Sim, ouvindo? aham. Sim, Alô? acho que ela não está nos ouvindo. Eu estou aqui em processo. Então, tá bom. Não, aqui eu queria agradecer tudo. Oi, estão me ouvindo? Alô? 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 Sim, Oi? sim, estamos te ouvindo. Deu? Ai, que bom. É que eu estou aqui em movimentação. Mas eu queria agradecer por esse depoimento corajoso, né? Porque não é fácil a gente, né? Nós mulheres admitirmos uma fraqueza, né? Porque a gente não se dá isso direito. E aí, acho que por tudo que a gente ainda tem que fazer para mudar certas situações, esse unir, esse estar junto, é que vai fazer a diferença. Então, um grupo como esse, compartilhar, é o que faz a diferença para a gente sabe que a gente não está sozinha e que o que a gente passa não é só uma pessoa passando, né? São várias pessoas que passam pela mesma coisa. Eu achei legal, a Regina pôde entrar, é uma amiga de muito tempo, a gente se reencontrou agora no MCIO e foi muito legal e eu acho que foi bom para ela também, porque ela está num processo aí de mudança, cuidando da saúde, aposentou porque ela precisava cuidar da saúde. Eu achei bárbaro isso, ela teve a coragem e então eu acho que foi bom para ela também ouvir isso. É isso, gente. Muito obrigada, É viu? verdade. Oi, oi, oi. Será que agora eu consigo falar? Agora deu. Oi, Regina, oi. Eu Estamos te ouvindo. tentei, não consegui entrar, mas agora deu. Olha, fico muito feliz com as falas, porque assim, é bem o meu momento, né, que eu passei o ano passado. Então, assim, é quase que falar, puxa, ela está lendo a minha história, né? Eu tive um burnout, posso dizer isso, tá? Eu tinha 40 anos de empresa, passando por um processo de privatização, onde existe uma cobrança além do normal, vamos dizer assim. Eu vinha de uma situação estável, de estar dentro de uma empresa com 40 anos, o castelo todo construído, porque lá eu tive a minha carreira, lá eu cresci como profissional, como pessoa. Então, tá tudo certo, porque me conheciam e sabiam quem eu era. E isso para mim era muito importante, né? A confiança com que me tratavam e como eu era aceita lá dentro. Como uma pessoa dura, firme, que eu sou, que cobro muito, e esse cobrar muito é bem complicado para a gente quando você para no autoconhecimento, porque você cobra e cobra dos outros também. Né? Então a gente precisa ver até onde, né? É tudo tão certo para mim tem que ser tão certo para o outro e entender a limitação do outro, o momento que o outro está vivendo. É bem complicado tudo isso. E eu passei por um processo de saúde, então juntou tudo. Né? Então eu fiz uma cirurgia e eu não conseguia me recuperar, tamanho estresse que eu vivia dentro da empresa. Então eu tive que parar e falar, gente, eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho 40 anos de empresa, não fechei o ciclo porque por mim eu continuaria trabalhando. Eu tenho essa vontade e agora eu falei, agora não dá porque eu não consigo ser toda a Regina que eu gostaria de ser por conta da minha saúde e não conseguia ficar boa. A inflamação, eu tive diverticulite, isso não voltava, eu tomava medicamento, isso não voltava, ficou um processo crônico. Aí eu falei, eu vou cuidar da minha saúde, porque à medida que eu estiver bem, eu consigo fazer e continuar a minha caminhada.
não paro aqui. Então, algumas falas da Dani, estava bem isso, sabe? É o autoconhecimento, é respirar, é retomar, não conviver com alguns momentos tão difíceis e tão... pessoas do mal, né? Que a gente encontra tantas pessoas do mal aí pela frente, que a energia é ruim. Então, descobrir que essa energia é ruim e cortar. Isso eu não quero para mim. Então, eu falei, paro, eu vou embora, pedir minha aposentadoria, vou cuidar da minha saúde, da minha inteligência emocional, que por esse momento foi água abaixo, sim. Admitir que agora eu estou fraca e não dá para virar o jogo, foi difícil, mas eu olhei para trás e falei, não, primeiro eu. Nós perdemos um amigo da empresa que saiu 9 meses depois e ele morreu. Tudo bem, ele tinha problemas de saúde e tudo mais, mas assim, sabe, podia ter sido diferente se ele tivesse dado um basta e cuidar dele. Então, o emocional tem que estar muito bom, né, para poder se ajudar e ajudar quem está do seu lado. Então, assim, quando você falou, eu só fui me vendo, eu falei, meu Deus. E isso é bom, né? Saber que as coisas são iguais, ou a gente passa por processo igual todo mundo. Você se sente o último? Não, eu não sou o último, eu sou mais um. E que tem pessoas que podem te apoiar e te dar a palavra firme, forte, caminha, que tem coisa mais lá na frente. Eu acredito nisso. Então, perfeito, ó, parabéns. Fico muito feliz com a sua fala e com a oportunidade de estar aqui. A Mônica falou, entra, Regina, é para você. Eu falei, o universo conspira. E eles nos coloca em lugares e momentos com pessoas para te estender a mão. Obrigada, gente. Obrigada. Fico feliz. Mônica, obrigada. Eu acho que é isso. Nossa, que especial, gente. Meu Deus. Vamos junto. Vamos junto, muito obrigada. Eu quero estar aí junto com vocês sempre, porque sempre ouvindo essas falas, esses depoimentos, faz a gente crer que a gente está caminhando para o caminho certo, né? Que é essa paz interior, é esse reencontro consigo mesma, de forma serena, branda, sem se matar e nem matar o outro, que eu acho que é isso, né? Essa é a mensagem que temos aí. Eu fico feliz. E a gente sempre pode recomeçar, de onde a gente está. E a gente tem, eu dizia no começo, conversando com a Grazi, enquanto a gente preparava essa reunião, de que a nossa história, ela não pode ser excluída do nosso caminho. Ela tem que ser incorporada, independente da decisão que a gente tomar daqui, né? Hoje eu vou tomar uma decisão, eu não posso deixar toda a minha história para trás e tomar uma decisão e vou seguir por outro caminho e fechar essa porta. Não. As histórias, a nossa história, ela tem que nos acompanhar em todas as decisões. Ela tem que nos servir de inspiração para mudar, para fazer diferente, para escolher outro caminho. Então, sim. É isso. A maturidade, né? A gente precisa acolher a nossa história com todos os problemas que ela teve, porque a gente tem traumas e a gente só não pode deixar eles dominarem a gente. Então, a gente acolhe a nossa história e segue em frente. Segue em frente. Dani, eu ia só fazer uma última complementação, que é exatamente isso que tu falou, sobre o quanto uma galera veio numa onda de autoconhecimento falando que a gente tinha que matar tudo que a gente era para se reinventar. E assim, matar tudo que a gente era é anular tudo que a gente aprendeu e nos trouxe até aqui. Então, eu acho que, de novo, isso complementando com a fala que a Delu trouxe também, né? Dessa rigidez. Então agora, tudo que eu aceitei uma vida inteira, eu não aceito mais nada. Gente, não é sobre isso. É sobre a gente redescobrir uma nova fase nossa, mas não desonrar tudo que a gente passou para chegar até aqui. Chega a ser até uma irresponsabilidade que algumas pessoas falam, tipo, larga o teu emprego, larga a tua carreira lá de 30 anos e vai viver só do que tu gosta, porque uma hora tu vai deixar de gostar do que tu tá gostando também agora, né? Então, acho que como é importante a gente trazer essa lucidez para essas conversas também. É acolher, entender que a gente muda, entender que a gente pode gostar de outras coisas e se redescobrir,
Mas, assim, o que nos trouxe até aqui também Sim. conta muito e vai nos levar adiante também. Sim, e a gratidão, né, por tudo aquilo. A gente teve pilares lá atrás, né, teve crescimento. Então, reconhecer que tudo bem, às vezes, né, deu errado. Mas, poxa, virei o jogo e superei, estou superando. Reconhecer os momentos de superação, porque isso faz a gente crescer e não errar de novo, ou não errar não, ou não escolher, né, de novo o mesmo caminho que você já sabe que não foi do jeito que você queria ou que o seu coração queria, né? Porque a gente vive, às vezes, situações que, né, você sobrevive, tem que virar o jogo, sobrevive, mas depois você fala, não posso e não vou aceitar mais isso, né? Então, esse é o crescimento. E essas são as nossas pilastras, porque é em cima de boas decisões que a gente acaba tomando melhores decisões lá na frente, né? É isso, tem que ter raiz, né? Raiz, honrar tudo aquilo. Se magoou, se cicatrizou alguma coisa, a cicatriz está feita. Vira o jogo, vamos para outra. Porque o desafio é diário, né? De novo vai amanhecer o céu, de novo vai ter o pôr do sol, como você colocou, ele vai acontecer. Então a gente tem que estar forte com isso. Nossa, são as suas palavras. Muito obrigada. Muito obrigada. Especial. Obrigada, Regina, por compartilhar, né, por trazer um pouco da tua história e dos teus sentimentos, e sinta super à vontade de nos acompanhar. Nós temos diversos encontros que acontecem mensais que tem esse espaço seguro para a gente trocar, para cada um compartilhar suas experiências e para a gente se acolher e se potencializar, né, cada vez mais. Delu também fica super convidada para compartilhar e nos acompanhar nos outros encontros. Obrigada, viu? Dani. Obrigada, vou acompanhar, sim. Verdade. Obrigada. Perfeito. Dani, não sei se você quer fazer o fechamento, então? Ou você quer contribuir, enfim, né? Fica a teu critério. Miriam, quer falar mais alguma coisa? Tá pronta aí? Tô pronta, é tudo contigo hoje. Já falei demais até. Gente, eu quero agradecer vocês. Confesso que ainda é uma novidade isso aqui para mim, faz parte das minhas decisões também, né? Fazer esse tipo de trabalho, é um servir diferente, digamos assim, né? Que eu ainda estou me acostumando, então, muito bom ter vocês aqui e poder compartilhar, e que bom que fez sentido, que inspirou aí vocês a gente poder seguir em frente de uma maneira menos pesada e menos cansativa, né? Para a gente se sentir menos exausta. E eu vou fechar, então, com mais um chamado para o Invisível, para a gente ter, então, esse caminho, né? A gente abriu com uma porta, como um portal do Invisível, vamos fechar com a outra porta, né? Vamos fazer essa travessia juntas e levar essas mensagens com a gente. Então, mais uma respiraçãozinha para a gente se conectar com esse momento presente. E vamos ver o que o nosso coração... As cartinhas, elas têm um coração. Que ela seja a voz do nosso coração nesse momento, então. Olha que lindo. Alegria. Cultivar o prazer, o riso, a brincadeira. Cultivar o viver sem medo, sem restrições. Cultivar o sentir, o sonhar, a imaginação. Resgatar o lúdico em cada gesto. Divertir-se sem culpa. Ser responsável sem peso. Agir conscientemente com o coração. Olhar a vida por um novo ângulo. Viver leve. Gurias, eu fiquei arrepiada só lendo isso aqui, porque eu acho que, como sempre, as coisas se conectam. Então é isso, eu agradeço imensamente, assim, fiz tudo com muito amor, com muito carinho, e que a gente possa se reencontrar em algum momento, e quem sabe num momento melhor, né, para cada uma de nós. Então,
Estou e fico à disposição aí para quem quiser explorar a minha caixinha de ferramentas a seu favor. Maravilha, Dani. É. Muito obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento, tantos insights com a gente, teu tempo, tua energia, né? Porque a gente viu hoje que não é só concreto, né? E mesmo a gente estando distante, eu acho que a gente pode compartilhar nesse grupo uma energia muito boa para encerrar esse dia de hoje. E antes da gente finalizar, eu queria tirar uma foto com todas. Vocês topam? Posso fazer um print aqui? Todo mundo com um sorrisão? Maravilha. Gurias, muito obrigada pela noite de hoje, por terem participado com a gente. Sigam o Minas no Instagram, nas nossas mídias sociais, para acompanhar os próximos eventos, e a gente fica inteiramente à disposição de vocês. Tá certo? Isso aí, meninas, nos vemos, até a Boa próxima. noite, obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau. Beijo para todas. Obrigada. Sim.